Olá, amigos do projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível, da Universidade Federal de São Paulo. Nosso projeto conta com o apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto. Hoje, nossa entrevistada é a professora doutora Adriana Inês de Paula, diretamente de Curitiba, Paraná. Nosso bate-papo de hoje trará como tema Corpos Diversos e Formação Profissional em Educação Física, considerações sob o olhar da pessoa com deficiência. Eu sou a Elke Lima Trigo, integrante do projeto, e vou conduzir essa conversa visando discutir a intervenção pedagógica junto à pessoa com deficiência por meio do paradesporto. Como autodescrição, eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, pretos. Atrás de mim tem uma parede branca e eu estou com a camiseta azul do nosso projeto. A professora Adriana possui graduação em Educação Física pela Universidade Estadual Paulista, mestrado e doutorado em Ciências da Motricidade Humana pela mesma universidade. Atualmente, ela é professora adjunta na Universidade Federal do Paraná. Tem experiência na área de Educação Física, atuando principalmente nos seguintes temas: Educação Física Adaptada, Atividade Física e Relações Étnico-Raciais, Imagem Corporal, Diversidade Humana e Comportamento Motor. Professora Adriana, muito obrigada por aceitar nosso convite para essa conversa sobre o paradesporto. Seja muito bem-vinda. Boa noite, boa tarde, bom dia. Obrigada, Elke. Eu realmente agradeço o convite de participar desse projeto, dessa iniciativa de vocês. Eu quero aproveitar e fazer também a minha autodescrição. Sou uma mulher preta, de meia idade, cabelo rastafari. Eu estou usando uma faixinha azul no cabelo, uso óculos com armação também azul, estou usando uma camiseta toda colorida. Atrás de mim tem uma estante com livros e penduricalhos, e o meu sinal, André, em Libras é esse daqui. Isso. Obrigada novamente pelo convite. Obrigada, professora. Para a gente começar nosso bate-papo, né, frente à sua larga experiência sobre o tópico percepção da imagem corporal, nossa primeira pergunta, o grupo até colocou como a pergunta de $1 milhão, né? Gostaríamos que você contasse um pouco para o nosso público qual a definição de imagem corporal e como ela pode ser uma ferramenta eficaz para o desenvolvimento da pessoa com deficiência. É uma pergunta realmente que vale tudo isso. Eu vou passar meu Pix depois, no final da nossa conversa. Distribuo para o grupo. A imagem corporal antigamente era confundida, ou a definição era misturada com o conceito de esquema corporal, estava mais relacionadas às áreas neurais, né, específicas para cada área do corpo. Depois o conceito passou ali pela questão da representação mental do próprio corpo, mas foi vendo que não eram conceitos que davam conta do fenômeno que é tão complexo. Não só os aspectos biológicos que compõem a imagem corporal, como se acreditava lá no início, né, há séculos passados. Então, a imagem corporal é um fenômeno que é um fenômeno multifacetado, multidimensional, e nesse fenômeno está envolvido tudo, né? Pensamentos, sentimentos, percepção, ações tanto positivas quanto negativas, relacionadas ao corpo, relacionadas à imagem corporal. A gente divide esse conceito, ou a gente diz que ele é constituído de dois componentes. O componente perceptivo, que é aquele componente responsável pela métrica, pela mensuração, está relacionado a como a gente se entende enquanto forma e tamanho. Um exemplo disso é quando a gente vai numa loja comprar uma calça, eu não preciso pegar 8 tamanhos diferentes de calça e levar para o provador. Se eu não tiver com nenhum distúrbio muito grave, eu levo 1, 2 calças e eu consigo me ajustar e ajeitar com uma dessas que foram escolhidas. Isso é o componente perceptivo, a métrica. E o outro componente é chamado de componente atitudinal, ou alguns autores vão chamar de componente comportamental, que está relacionado aos afetos, aos sentimentos e às ações que eu tenho relacionadas à imagem corporal. Por exemplo, quando eu olho para o espelho e me sinto mal com a imagem que eu estou vendo, é o componente atitudinal que
que está agindo ali. Tem autores que usam o termo no plural, eles vão falar em imagens corporais, e eles acrescentam o caráter dinâmico desse conceito, porque alguns componentes, eles até que são bastante estáveis, porém outros são bastante fluidos, voláteis. Por exemplo, quem nunca, né? Depois daquela feijoada, sentiu o corpo totalmente diferente de quando começou a comer. Ou então, aquela pessoa que termina de correr 10, 15 quilômetros e se sente, né, com uma alteração da imagem corporal bastante grande. Ainda, né, quem não... Eu não fico ruborizada, mas há quem fique só por receber um elogio, ou que fique enfurecida porque recebeu um olhar ou um comentário deselegante em relação ao nosso próprio corpo, né? Então é isso, ela, né? É isso assim, no geral, o que a gente pode falar de definição da imagem corporal e como ela pode se tornar uma ferramenta. Na verdade, assim, se uma pessoa está com com a imagem corporal ajustada, dentro da normalidade, não apresenta nenhum distúrbio, nenhuma distorção, ela vai evitar uma série de transtornos, né? Ela poderia, caso contrário, estar desenvolvendo ali transtornos alimentares, transtornos de ansiedade, evitação corporal. Tem pessoas que não conseguem tocar no próprio corpo, porque tem distúrbio da imagem corporal. Tem pessoas que gastam horrores de dinheiro e tempo investidos no corpo. Não é incomum a gente ouvir notícias de pessoas que se lesionaram ou chegaram a óbito, ou foram a óbito por conta de procedimentos estéticos mal sucedidos, né? Isso a gente ouve com bastante frequência na mídia. E, infelizmente, o Brasil está no topo já há muitos anos no que diz respeito ao ranqueamento de quantidade de procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos, mas pensando na questão estética. Então, criar um ambiente acolhedor em relação à estética, né, que não seja um ambiente que traga gatilhos para esses distúrbios, em que os valores humanos sejam privilegiados em detrimento a valores estéticos esses estreitos e tendenciosos, eu acho que é uma boa contribuição aí que esse fenômeno imagem corporal pode trazer, não só para atletas paralímpicos, né, mas para a população em geral. É um conceito muito amplo e muito importante, né, na nossa prática. Pegando a partir dessa parte, além dele ser, né, um construto multifacetado que une a percepção e as atitudes das pessoas, principalmente relacionadas a aparências físicas, está sendo realizada ou estudada na formação dos profissionais de educação física para atuar com a pessoa com deficiência? De que forma que isso se relaciona? Então, a primeira vez que eu ouvi falar de imagem corporal não foi na minha graduação, foi na pós-graduação, na minha especialização em educação física adaptada, que uma amiga minha, a queridíssima Márcia Lomeu, me contou sobre o projeto de TCC dela, que ela tinha acabado de defender, que foi sobre imagem corporal. Ela estudou na Federal de Juiz de Fora e ela tinha essa temática como objeto de estudos. Dos vários lugares que eu já trabalhei, não foram poucos, interior de São Paulo, Ceará e agora aqui no Paraná, nunca vi uma disciplina que tratasse dessa temática especificamente, né? Então, essa temática, a imagem corporal, ela está fragmentada em várias outras disciplinas. A gente encontra pedaços da imagem corporal, digamos assim, sendo estudados lá na cineantropometria, na disciplina de medidas e avaliação. André, se eu estiver correndo, dá um toquezinho aí que eu diminuo a velocidade. Na disciplina de medidas e avaliação, alguma coisa lá na sociologia e mídia, mas enquanto construto, ele é pouco estudado. Não posso generalizar, mas dos lugares que eu passei, dos cursos que eu conheço, não tem uma abordagem muito ampla se é que existe, do conceito de imagem corporal. Se a gente der uma ideia, nem mesmo as diretrizes curriculares menciona o termo imagem corporal. Eu lembro que na Unicamp tinha um grupo de estudos, eu não sei agora como está, mas tinha o grupo da professora Consolação, que estudava imagem corporal. Em Juiz de Fora também um grupo da professora Maria Elisa Caputo, que também estudava imagem corporal.
Em Rio Claro, onde eu fiz o mestrado e doutorado, a gente deu início a essa temática, essa linha de pesquisa. Eu analisei no doutorado essa temática, não foi específico com pessoas com deficiência, mas a gente deu origem a um instrumento psicofísico, para e ele foi desenvolvido, né, no meu doutorado, mas ele foi utilizado posteriormente no estudo com pessoas no mestrado da professora Gabriela Braga. Ela avaliou aspectos psicofísicos e também atitudinais a partir desse instrumento que a gente criou com a professora Eliane Morberg. Ela avaliou a imagem corporal de pessoas hemiplégicas e hemiparéticas pós acidente vascular encefálico. Então, assim, existem vários instrumentos e eles, sim, têm sido utilizados para essas avaliações, né? Mas respondendo a tua pergunta, se a educação física, se os profissionais de educação física têm utilizado essa ferramenta, eu vou te dizer que muito pouco. Eu fui num congresso já tem um tempo, uns 8, 10 anos atrás, e dos 300 inscritos, a gente pode dizer que 280 eram psicólogos e 20 eram outras áreas. Aí tinha pessoal da TO, tinha 3 ou 4 da educação física, eu era uma delas, e o pessoal da pedagogia. Mas foi um evento bastante divulgado e o pessoal da educação física não estava presente, não. A senhora poderia dar algum exemplo, assim, alguma esclarecida de como avaliar esses aspectos perceptivos e atitudinais na imagem corporal do caso das pessoas com deficiência? De que forma que isso transcorre? Tá, em relação aos aspectos atitudinais, eles são, não diria mais fáceis, mas os instrumentos eles são mais simples de execução. Por exemplo, a maioria dos estudos que avaliam os aspectos atitudinais, eles vão usar inventários, questionários para essas avaliações. Por exemplo, o BSQ é um questionário bastante utilizado, que é o Body Shape Questionnaire. São 34 questões, com 6 possibilidades de respostas, de nunca a sempre, e diz respeito a como você se sentiu em relação ao seu corpo no último mês, nas últimas 4 semanas. Então, para a pessoa com deficiência, fica bastante tranquilo de fazer o ajuste, se necessário. Então, a tradução para o Braille, a tradução em Libras, ou mesmo utilizar um software de voz, ou a pessoa com deficiência sensorial tem acesso ao instrumento. Agora, para os aspectos perceptivos, aí a sofisticação precisa ser um pouquinho maior. Por quê? Porque entra em ação a métrica, a mensuração, fazer cálculos para dizer se aquilo é maior, se aquilo é menor. E para isso, o refinamento precisa ser muito bem calibrado. Um instrumento bastante utilizado são as silhuetas. Então, 9, 7, 9, 12 imagens, né, de homens ou de mulheres que vão crescendo, né, desde uma mais magra até uma pessoa gorda. E aí as pessoas escolhem entre essas silhuetas como elas se percebem, como elas acham que é o corpo dela, então ela vai escolher a silhueta tal, e como ela gostaria de ser, normalmente se pergunta, né? E aí ela escolhe a figura tal. Eu lembro que em 2010 eu acompanhei um estudo, também lá do pessoal de Juiz de Fora, em que eles tentaram levar essas silhuetas para pessoas cegas. Então, eles separaram em cartões cada uma das silhuetas e foi pedido que os participantes cegos colocassem em ordem, do mais magro para o mais gordo. E dos 20 participantes que executaram esse experimento, nenhum fez esse movimento, essa escala de maneira correta. Ou seja, a informação visual ela não foi acuradamente repassada para a informação tátil. Eu sei que depois eles fizeram bonecos 3D, né, dessas silhuetas, mas eu não acompanhei os resultados dos estudos. Eu falei do estudo da Gabriela, então, no estudo da Gabriela, o que ela fez? Ela fotografou cada participante com sequelas de AVC, né, com hemiparesia e hemiplegia, e ela
manipulou essas imagens para mais e para menos, e a partir de um padrão, de um desses estímulos padrão, que tinha um número, o participante ou a participante tinha que dizer quanto valia os demais padrões. Isso foi possível calcular o erro, foi possível calcular o quanto esse indivíduo tinha acurácia na resposta de dizer o que era para mais, o que era para menos. Ela encontrou resultados bastante interessantes, alguns parecidos com pessoas sem deficiência, quando os homens diziam pretender ser mais fortes e as mulheres pretendiam ser mais magras, que é o que a gente encontra também na literatura de pessoas sem deficiência. E ela encontrou também um dado interessante, quando esses participantes avaliaram a mesma tarefa, mas com o corpo de alguém desconhecido, o resultado foi diferenciado. Ou seja, mesmo no comportamento perceptivo, tem fatores afetivos aí interferindo nessa mensuração. Não dá aqui para resumir como outros resultados que foram achados e nem tampouco explicar como é essa métrica, né? esse método. Mas eu já deixo para vocês um tutorial que foi publicado em 2015 por esse grupo, né? Professora Eliane Morberg, Carol Paioli, Adriana Inês, que sou eu, Gabriela Braga e Débora Campbell, que é um passo a passo de como a ferramenta psicofísica pode ser utilizada para avaliação da imagem corporal. Eu acho que para quem se interessa por essa temática é um artigo bastante completo e bem interessante para se obter. Não, informações riquíssimas, né? Pensando na atuação do profissional de educação física. Aí que vem a nossa questão, né? Você acredita que o profissional, né, formado lá em diversas universidades, ele está pronto para atuar, né, com os diversos corpos? E aí, inicialmente, a gente pensa na pessoa com deficiência, as diferentes deficiências, né, uma amputação, um cadeirante, uma hemiplegia, mas a gente pode expandir isso, né, para raça, cor, gênero, orientação sexual, classe social e etc. De que forma que o profissional que vai lidar com esses corpos diversos, falta ainda, né, a preparação dele? É o que queria te dizer que sim, mas eu acho que não. A resposta é óbvio, né? Não generalizando, mas uma parcela bastante importante dos educadores, né, que estão terminando a graduação e às vezes já no ambiente de trabalho, não está preparado. E tem pesquisas que mostram e apontam isso. Tem uma pesquisa de 2012, não, 2015, não me lembro exatamente, mas da Universidade de Santa Maria, dizendo, né, que alunos graduandos do último ano não se sentiam preparados para atuar na área da educação física adaptada. E por que isso acontece? Porque o corpo em movimento, né, objeto de estudo da educação física, desde a minha época, e desde sempre, na verdade, isso ainda continua, é o corpo branco do homem cis, hétero, magro, sem deficiência, ouvinte, e que mora do lado de lá do CEP, né, que tem o CEP do lado de lá da linha do trem. É para isso que os cursos de formação, para esse homem que que os nossos cursos de formação ainda está voltado. E enquanto a gente não ampliar esse leque, as pessoas vão terminar o curso dizendo que não estão preparadas para lidar com a diversidade. Quando eu comecei a frequentar os congressos de educação física adaptada, isso lá no século passado, eu ouvi as mais velhas, não, as mais experientes, dizendo: daqui 10 anos não vai ter mais essa disciplina. Por quê? Porque os conteúdos adaptados vão estar diluídos nas outras disciplinas. Era essa a conversa. E eu estava começando, eu falei, quer dizer, preciso pensar numa outra área, né? Porque a área que eu estou tentando me vincular vai desaparecer. Os anos se passaram e, infelizmente, essa pulverização não aconteceu, pelo menos não de maneira plena. Talvez um curso ou outro exista, sim, né, vários professores tratando das temáticas da pessoa com deficiência em diversas disciplinas, mas, no geral, isso não acontece. Pelo contrário, né, de acordo com as novas diretrizes, foi, na maioria dos cursos, acrescentado mais uma disciplina, o que é ótimo para a gente, né,
que trata da pessoa com deficiência. A partir desse ano, todos os cursos de educação física têm que ter a disciplina de educação física adaptada em 2 momentos. No momento inicial, que eles estão chamando de momento de formação comum, e depois lá nos 2 últimos anos, que é a formação específica, tanto no bacharelado quanto na licenciatura. Para a gente é ótimo isso, né? Mais tempo, a gente garante mais espaços para projetos de atuação na extensão e tudo mais. Mas não adianta aumentar simplesmente a carga horária. Por quê? Se preparar para atuar com corpos diversos requer um reconhecimento da diversidade desses corpos. Então, quando a gente fala pessoa com deficiência, a pessoa não é só uma pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência tem cor, tem gênero, tem orientação sexual, tem religião, tem idade, tem composição corporal, tem uma série de outros marcadores que muitas vezes são passados despercebidos, que não são contemplados na pesquisa, que não são contemplados na hora de montar uma equipe, que não são contemplados na hora de distribuir bolsas. Então, a gente precisa ampliar esse olhar para que a gente tenha atitudes mais potentes, enquanto não só na formação profissional, mas como lá no esporte, na quadra, no grupo de dança. É importante a gente ter em mente que todas essas outras dimensões, que esses marcadores, ora eles aproximam essas pessoas, ou podem aproximar essas pessoas de oportunidade, de acesso, de sucesso, ou ele pode estar distanciando essas pessoas. E cada pessoa tem um conjunto de marcadores. Então, achar que pessoas com deficiência têm as mesmas características não garante não, né? Mas é um passo fadado ao fracasso, ou pelo menos ao não sucesso, quando a gente pensa em entender e olhar o indivíduo como um todo, né? Na verdade, o que eu estou falando aqui é de um olhar, de uma abordagem interseccional, uma abordagem que consiga trazer e olhar de maneira ampla para cada indivíduo. E isso eu acho que os cursos de educação física, os cursos de maneira geral, ainda tem muito para caminhar. Pegando nesse link da avaliação, né, pensando em avaliar esse nível de satisfação da imagem corporal, a senhora acha que isso poderia ter esse resultado dessa avaliação, poderia influenciar a prática do paradesporto, poderia ou incentivar ou facilitar a prática do paradesporto? Eu vou insistir nesse olhar interseccional. Não tem como predizer a satisfação corporal de maneira plena sem ter esse olhar. Por exemplo, se a gente pensar na mulher, é sabido, né? A maioria dos estudos mostram, né, indicam e comprovam que as mulheres elas apresentam mais insatisfação corporal do que o homem. A maioria dos estudos apontam essa predição. Gênero, mulher, tem mais insatisfação. Só que, se a gente ampliar, se a gente pensar em mulheres negras com sobrepeso, elas têm menos insatisfação do que mulheres brancas com sobrepeso. Então, se eu pensar só naquele primeiro estudo que dizia que mulheres são mais insatisfeitas, onde é que estão as mulheres negras nesse resultado? Aí eu posso perguntar, então, será que as mulheres negras com sobrepeso têm menos satisfação que os homens? O que eu estou querendo, né, e chamando a atenção aqui é a importância de se dar visibilidade a todas essas dimensões. Se eu falei aqui, né, de mulher, gênero, falei de raça, falei de composição corporal, no caso sobrepeso, mas e se eu acrescentar nesses marcadores a orientação sexual, se eu acrescentar renda, né, classe social, se eu acrescentar exposição a redes sociais, que é hoje em dia um fator importante de insatisfação da imagem, tempo de tela, prática da atividade física. E qual atividade física? Será que é uma atividade física que aumenta ou diminui a satisfação e insatisfação? Enfim, se eu não considerar todos esses fatores, eu fico com um resultado de pesquisa, por exemplo, ou um resultado de treinamento, por exemplo, enviesado.
Eu não estou considerando toda a complexidade do indivíduo. Tem uma foto que eu acho que eu já falei dela em outros momentos, mas eu uso também em aula, que é uma foto que a Edênia Garcia colocou no Insta dela. Edênia Garcia, nadadora, né? Ela usa cadeira de rodas, é nadadora paralímpica, e nos últimos jogos, em Tóquio ou na cidade próxima que eles estavam treinando, ela colocou uma foto que acho que dá uma aula, né? Não só a foto, mas o comentário que ela fez. Eu usei esses dias, acho que até tenho aqui para ler direitinho. Ela está numa academia de ginástica, né, fazendo exercícios com uma bola de peso, provavelmente, e aí ela diz assim, ó, pode parecer uma foto aleatória na academia, mas confesso que superei algo que nunca ousei fazer antes. Ir para a academia com as pernas aparecendo e de short saia. Isso aconteceu aos 34 anos. Demorou e chegou no meu tempo. Aí ela continua, né? Ninguém nasce empoderada. Tudo é um processo de crescimento. Eu acho que essa foto, né, e essa fala dela mostra a importância de se criar um ambiente acolhedor, um ambiente que não seja tóxico, um ambiente que realmente privilegie esses diferentes corpos, e não só os diferentes corpos, mas as diversidades de cada um desses diferentes corpos. Então, se influencia o paradesporto, nossa, a Edênia aponta e mostra, ilustra e comprova que sim. Quantas Edênias deixaram de ir para a prática porque não conseguiriam tirar seus shorts ou tirar isso porque a Edênia é da natação, né? Mas quantos não conseguiam ir ou se sentiram mal no vestiário? Quantos evitaram de ter contato com outras pessoas por questões da imagem corporal? Sim, sem dúvida. Esse short, na época, lá em Tóquio, foi até um comentário entre a ala feminina, né? Alguns amando o uniforme e outros com essas restrições, semelhante a que a Idênia colocou também de, ai, não, eu não vou conseguir usar, e aí as técnicas estavam fazendo uma conversa disso, isso de bastidores, né? Justamente para essas meninas se acharem empoderadas também, né? E eu fiquei super interessada, desculpa, Elke, mas de entender o que aconteceu ali naquele momento que virou a chave, né? Quem sabe um dia eu consiga conversar com a Edênia para tentar entender, e até para a gente entender por que isso não aconteceu antes, por que esse ambiente não propiciou essa mudança de chave antes, e o que aconteceu naquele momento em Tóquio para ela se sentir à vontade para fazê-lo, né? E ela tem muitos anos já de estrada, né? Já é atleta de alto rendimento na natação, que você acaba expondo mais ainda o corpo há muito tempo. Isso é super interessante para a gente saber. E aí eu vou fazer um pulo agora pensando no alto rendimento. A utilização dessas ferramentas, né, psicofísicas, que avaliam a imagem corporal, se eu consigo avaliar isso, a percepção do corpo de um paratleta, será que isso pode influenciar durante o treinamento dele? Pode facilitar ou ter alguma alteração durante o treinamento? Eu acho que não só em relação a específico ou ferramentas específicas para avaliar a imagem corporal, mas a gente tem que entender que o tempo todo a gente está fazendo esses cálculos, né? E o tempo todo a gente não para pensar, mas quando viu, a gente já fez cálculos e atravessou a rua sem ter problemas, porque a gente conseguiu ajustar a nossa passada para a velocidade do carro que a gente viu se aproximando. O atleta, cada virada, né, a gente falou da natação, cada virada que ele faz, quando ele pensa em começar a executar o movimento da virada, é uma análise psicofísica que ele está fazendo. É a ferramenta própria psicofísica que ele está utilizando para fazer o movimento exatamente de forma a otimizar a virada. Quando um atleta vai fazer o lançamento de dardo e sentiu que está ventando mais para o lado esquerdo, ele tem que fazer ajustes. Então, assim, é muita informação que ele está recolhendo, estímulos ambientais, no caso que ele está recolhendo, sem contar o estímulo da cadeira, né, o estímulo interno que ele também está processando para ajustar o movimento correto. Assim como um atleta que faz uma finta para evitar um toco no basquetebol, em cadeira de rodas ou no convencional. Ainda, um atleta do vôlei sentado que espera milésimos de segundos a mais para levantar o braço e fazer o bloqueio de maneira correta. Tudo isso é análise psicofísica. O que eu
deixaria assim de sugestão para ser encaminhado para o treinamento que, para além dos treinamentos da habilidade em si, do padrão de movimento, da técnica, dos aspectos táticos, que esses movimentos, que essas habilidades que a gente chamaria ali de perceptivo-motoras, sejam acionadas também, sejam treinadas também. Por exemplo, atividades de timing coincidente, atividades de tempo para contato, atividades, próprio tempo de reação, né, que é uma atividade perceptivo-motora, trabalhar incompatibilidade entre estímulo e resposta, dificultar o estímulo para o atleta prestar mais atenção em qual estímulo ele precisa responder, não aquele que está fazendo um ruído no estímulo verdadeiro. Então, assim, são, acho que, dicas que muitas, assim, não é muito comum no treinamento, principalmente na base, né? Eu não sei se no paradesporto de alto rendimento esses tipos de treinamento são acionados. A gente tem aqui um projeto de extensão de bocha e um aluno meu fez um acompanhamento durante um período, ele tentou levar informações mais proprioceptivas para os atletas, né? Uma equipe de bocha adaptada, e alguns atletas diziam, não, isso ajuda, isso melhora, isso ajusta, eu presto mais atenção no meu corpo ao executar a tarefa. E também aquelas atividades de consciência corporal. E tem vários métodos, não é a minha área, mas tem métodos Feldenkrais, métodos que ajudam o indivíduo a ter noção do próprio corpo, acho que devem ser lançados mão, principalmente para aquelas atividades em que precisão, acurácia são as determinantes para o sucesso, né? Mas Sim. mais do que isso, mais do que essas técnicas, eu insisto até porque para esse atleta chegar e treinar essas técnicas, ele precisa estar num ambiente acolhedor, num ambiente em que a imagem corporal seja desenvolvida e incentivada, né, como algo bom, não como eu disse anteriormente, como um ambiente tóxico, em que as piadinhas, mensagens provoquem gatilhos para transtornos que são indesejáveis. Né? A gente, professora, muito obrigada, assim, trouxe um esclarecimento, não sei se o esclarecimento aumentou mais ainda as nossas dúvidas da área, né? Mas as minhas, pelo menos, sim. A gente pediu para a professora 2 dicas de material de leitura. Então, a primeira delas é um link que a gente vai deixar aqui embaixo, e a outra é um grupo de autores, certo, professora? Sobre o assunto. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho desses 2 trabalhos, rapidamente, que a gente acho que já explodiu um pouquinho do tempo, e fizesse sua despedida. Tá, o link que eu deixei é do artigo que eu falei, né? Quando eu mencionei o trabalho da Gabriela, é do nosso grupo lá de Rio Claro. A primeira autora é a professora Eliane Morberg de Castro, e aí os coautores que fizeram trabalhos de imagem corporal utilizando a ferramenta psicofísica. Então, como eu disse, é um tutorial que explica ali passo a passo de como utilizar essa ferramenta. E outra dica é um grupo de mulheres pretas, que eu vou listar aqui, tem Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Carla Cotirene, Meg Rayara Gomes de Oliveira, Nilma Lino Gomes, Carolina Cristina Nóbrega, e as da gringa, como dizem meus alunos, né, as internacionais, Patrícia Hill Collins, Bell Hooks, Kimberly Crenshaw. Kimberly Crenshaw foi quem cunhou o termo interseccionalidade no final dos anos 80, que acho que é leitura importantíssima, como as outras, né? Grada Quilomba e também a Chimamanda Adichie. E por que eu trouxe esse grupo de mulheres, né? São mulheres que nos ajudam a furar a bolha dessa episteme que o curso de Educação Física está há tantos anos orbitando, né? Então, acho que abrir espaços nas nossas estantes para essas mulheres, eu acho que elas nos ajudam a pensar de maneira mais ampla, de entender o indivíduo como não só com os aspectos biológicos e poucos aspectos sociais, mas de maneira geral, né, tudo aquilo que interfere no atleta, no aluno da graduação, enfim, nos âmbitos que a gente pode atuar. E acho que elas nos ajudam também a acolher
melhor esses corpos diversos e principalmente entender, né, a diversidade desses corpos e como atuar de maneira mais adequada e justa. Tá ótimo, professora. Muito obrigada, professora Adriana. Agradecemos a sua participação no nosso projeto para Desporto Brasil Mais Acessível, da Universidade Federal de São Paulo. A gente lembra que o nosso projeto conta com o apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto. Amei o bate-papo, muito obrigada, professora. E a todos que estão ouvindo, não esqueçam de assinar nosso canal, compartilhar o vídeo com seus amigos, estudantes. E lembramos que essa entrevista também fica disponível no nosso Instagram, o @cbpp22. Tá? Até a próxima, segue nossa vinheta.